Eu acho que o mais interessante para de repente, um professor que pensa assim, pô, eu vou trabalhar o audiovisual com os meus alunos. Eu acho que a primeira coisa é assim, que tipo de cinema eu gosto, que tipo de audiovisual eu gosto. E segunda coisa, o que eu gosto nesses filmes, né? O que me estimula? Por que eu gosto desses filmes? Começar de repente a pensar assim, se eu gosto de filme de ação, por que eu gosto de filme de ação? Né? Descobrindo isso, eu acho que aí já fica um caminho meio que pavimentado assim para você começar a estudar a linguagem. Porque você estudar a linguagem cinematográfica vendo um filme que você gosta é muito mais produtivo. Porque você vai descobrir o que você gosta naquele filme. Você vai descobrir como aquilo foi feito. E aí, descobrindo como aquilo foi feito, já te dá ferramentas para quando você for fazer você já ter aquele filme com referência. Então, de repente, assim, um professor que queira começar a trabalhar cinema na sala de aula, produzindo cinema com os alunos, começa a ver os filmes que mais gostam e, assim, por que gosta desses filmes? O que lhe atrai nesses filmes? E depois, como esses filmes foram feitos? Quem são os personagens? O filme fala do quê? Né? É uma produção de alto orçamento, uma produção de baixo orçamento? Dá para fazer esse filme no nosso bairro? Entendeu? Porque aí, assim, o processo de criação e aprendizado já acontece. Quando a gente começa a analisar filme que a gente gosta e começa a descobrir coisas nesse filme, a gente já está trabalhando um processo de criação e assim, de ferramentas para a gente lidar com isso com os alunos, né? Então, acho que a dica para quem está começando, querendo usar cinema na sala de aula, primeira coisa, assistir filme, né? Identificar os filmes que gosta e por quê, e aí depois começar a estudar a linguagem, né? Hoje em dia tem muita literatura, né, sobre cinema, produção de filmes, de documentário, de comédia, de drama, de roteiro. Existem muitos livros de roteiro, muitos livros sobre direção de cinema. Agora já existem vários livros sobre edição de vídeo, né? Cada software que é lançado de edição, sai também um livro que é uma bíblia sobre tudo daquele software. Sem contar com o aprendizado pela internet, né? Então, assim, eu não sei como usa tal programa. Eu vou lá no YouTube, coloco tutorial, programa tal. Então, aí já tem vários vídeos ensinando a usar aquele programa. Existem videoaulas sobre criação de roteiro na internet, palestras, seminários, né? Análise de filmes, né? Então, assim, é um estudo permanente. Eu sei que o professor que optar a trabalhar cinema na sala de aula vai mudar a rotina dele de trabalho, com certeza, né? E eu espero que isso estimule ele a continuar trabalhando, assim, né? Com um pouco mais de prazer, assim, porque a gente sabe que a vida de professor não é fácil, não. Eu posso começar com Indiana Jones, cara. O pessoal acha que eu vou falar filmes assim, né? Bergman e tal, mas Indiana Jones, assim, porque eu gosto muito de aventura. Na verdade, o que eu gosto no cinema é o fato de repente, fugir um pouco da realidade. Porque, para mim, os filmes fazem sentido. A vida não. Entendeu? Nos filmes tudo tem sentido. O vilão é preso, né? O herói, às vezes, consegue salvar a mocinha, né? Todo aquele plano dá certo, né? Mas, e assim, todo o universo do filme faz sentido. Agora, a vida não. Então, eu gosto muito mais de filmes por causa disso. Isso ajuda a entender a realidade também, eu acho. Com certeza. Como negação. Então, a gente, na verdade, a gente espelha nos filmes o que a gente queria que acontecesse na vida real, né? Então, eu gosto muito de filmes de ação, de aventura, filmes históricos. Eu adoro filme com fundo histórico, né? Mas também, assim, quando você pega aquele filme de drama social, assim, também é muito bom. Assim, que tem aquela coisa da relação humana e tal. Na verdade, o que eu gosto de todo filme que tem uma bela história, assim, né?
Mas logo de cara mesmo são os primeiros que começaram, por exemplo, foi Indiana Jones, De Volta para o Futuro, né? Então, porque imagina, quando eu era criança a gente nem sabia que existia cinema nacional. Pelo menos na minha geração não sabia que existia cinema nacional. Cinema nacional era porno chanchada que a gente não podia assistir. Então, quando eu ia no cinema, eu ia assistir De Volta para o Futuro, Indiana Jones, né? Blade Runner, né? E Rambo, e aí vai, mas assim, o legal é que de repente, assim, essa produção norte-americana, que tem toda essa coisa da produção norte-americana, imperialismo, não sei o que, não sei o que lá, mas assim, os caras estão fazendo o trabalho deles, é a gente que não está fazendo o nosso, entendeu? Quantos filmes sobre a história do Brasil a gente vê? Teve recentemente o Xingu, que assim, foi um fracasso de bilheteria. Uma grande produção, a história dos irmãos Vilas Boas, uma produtora top de mercado produzindo, diretor reconhecidíssimo, mas assim, a gente, o que o cinema americano faz aqui no Brasil é o que a gente deveria fazer, que é fazer essa coisa o resgate cultural mesmo, né? Então, os americanos querem pôr a cultura deles no mundo inteiro e conseguem através do cinema, né? Politicamente, assim, é meio estranho falar, né? Mas o cinema de entretenimento é a segunda maior economia do mundo, só perde para o petróleo. Então, assim, é um tema, assim, eu acho que investir em cinema, os americanos não estão tão errados assim de querer que o mundo inteiro assista os filmes americanos. Porque isso influencia a economia, isso influencia a cultura. O mundo inteiro fala inglês também por causa do cinema, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar um pouco para pensar e, assim, de repente, é a gente que não está fazendo o nosso trabalho aqui no Brasil. A gente não tem que ficar só dizendo que o cinema americano, o cinema americano. Então, é uma função nossa. Graças a Deus, eu acho que isso está mudando muito. A gente vê hoje o Brasil produz muito mais filmes do que jamais produziu, né? E assim, filmes novos, bons, interessantes, né? Os financiamentos, aí a era do digital possibilitou a produção cair bastante e aí você acaba tendo filmes de baixo orçamento, de muito boa qualidade, né? Então acho que esse é um caminho assim que ainda vai melhorar muito.